Olá! Sejam bem-vindos a essa introdução do livro A Geração Ansiosa, do autor Jonathan Haidt. Ele é um psicólogo social norte-americano, professor na New Stern School of Business, e ele é reconhecido mundialmente por suas pesquisas sobre a moralidade, emoções, comportamento coletivo. Ele é autor também do best-seller A Mente Moralista e A Hipótese da Felicidade, e figura constantemente nas listas dos pensadores mais influentes do mundo em temas ligados à psicologia moral e à sociedade contemporânea. Haidt também é fundador, ele é cofundador, na verdade, do projeto Let Grow e do Heterodox Academy, que promovem debates sobre o desenvolvimento infantil e a liberdade de expressão no ambiente acadêmico. A geração ansiosa nasceu da preocupação com a preocupação crescente com a saúde mental dos jovens. Haidt, ao lado de John Twain, que era uma pesquisadora que também é citada bastante no livro, eles analisaram dados de mais de uma década e perceberam um aumento expressivo nos índices de ansiedade, depressão e automutilação entre os adolescentes, em especial a partir de 2010, o período em que houve a popularização dos smartphones e as redes sociais. O livro, ele busca compreender como mudanças culturais e tecnológicas, com a maior supervisão dos pais e menos brincadeiras livres e a explosão do uso de telas, moldaram uma geração mais vulnerável psicologicamente. É uma obra tanto para pais e educadores, quanto para formuladores de políticas públicas. Desde o seu lançamento, em 2024, a geração ansiosa se tornou um fenômeno mundial, influenciando principalmente debates em escolas, universidades, órgãos governamentais sobre a regulação de redes sociais e a saúde mental infanto-juvenil. No Brasil, a obra chegou rapidamente às listas dos mais vendidos e tem sido referência em palestras, reportagens e políticas públicas que discutem o cyberbullying, o uso excessivo de telas e o papel da escola e da família na formação emocional. Os educadores, psicólogos e pais brasileiros têm usado os dados e conceitos do livro para repensar práticas e políticas educacionais, reforçando a importância de um ambiente mais saudável para o desenvolvimento infantil. Na parte 1 deste livro, que é o que vamos nos ater hoje, Haidt explica o conceito do grande deslocamento, ou seja, um processo que ocorreu a partir do início dos anos de 2010, na qual a infância tradicional, que era rica em brincadeiras ao ar livre, interações presenciais e maior autonomia, foi gradualmente substituída por uma infância digital, baseada em telas, supervisão constante e o isolamento físico. Alguns pontos centrais desta parte. Então, os dados alarmantes, como aumento da ansiedade, depressão, crise de pânico e a ideação suicida em adolescentes, especialmente em meninas. A mudança cultural, redução de experiências presenciais e do aprendizado socioemocional que vem do convívio e do brincar livre. O papel das redes sociais na intensificação de comparação social, cyberbullying e a busca de uma validação constante são fatores que fragilizam a saúde mental. Ele fala também no chamado à ação, uma necessidade urgente de pais educadores e gestores compreenderem esse cenário para que possamos reconstruir uma infância que favoreça a autonomia, habilidades sociais e o bem-estar emocional. Essa parte do livro oferece dados e interpretações fundamentais para entendermos o que mudou no comportamento dos jovens e por que estamos assistindo a uma epidemia de sofrimento psíquico. Com essa visão geral do autor, do contexto e dos principais pontos da parte 1, o nosso objetivo é abrir um espaço de reflexão. Como essas mudanças descritas por Haidt se conectam com a realidade que vivemos aqui, em nossas famílias, escolas e comunidades? Nos próximos minutos, vamos discutir juntos esses achados e pensar em caminhos possíveis para apoiar nossas crianças e adolescentes em um mundo hiperconectado. Oi, gente, que bom estar com vocês. A gente ainda não conseguiu nossos 1000 seguidores, tá? Então, por isso, a gente tá tá gravado, ainda não é nossa live, né? Mas na próxima sexta, com certeza. E agradecer, apesar da gente não ter conseguido ainda, mas todo mundo tá ajudando e devagarinho a gente chega, beleza? Então, como a gente falou que a gente ia começar na sexta-feira, né? Então, a leitura da geração ansiosa, então hoje a gente vai começar a conversar sobre isso. E aí, para aqueles que já assistiram ao passado, eu vou pedir, a gente vai precisar, sabe o que é? É que tem algumas pessoas que começaram a seguir bastante gente, né? Graças a vocês aí falando, bastante gente começou a seguir a gente agora. Então, para que ninguém fique para trás, não vamos deixar ninguém para trás, tá certo? Então, a gente vai juntos lendo. Então, hoje eu vou fazer algumas considerações do primeiro capítulo, tá bom? Porque daí, a partir de sexta-feira, dá tempo de mais gente vir junto, e aí a gente vai partir para o segundo capítulo, tá bom? Bom, primeiro começando, então,
Então vamos começar a entender isso aqui. Por que geração ansiosa? Quem é essa geração ansiosa? Então ele vai trazer para a gente a definição dessa geração ansiosa. A geração ansiosa são aqueles nascidos a partir de 1995, que é a geração Z. E por que eles são a geração ansiosa? O que aconteceu de diferente nessa geração? Nós vamos ter aí a internet, né, os celulares, né, os celulares ali a partir dos anos 2000, e aí a gente vem com até antes, né, mas com redes sociais, né, mas antes de 2000 a gente falava no celular, né, hoje em dia é para qualquer coisa, menos para conversar, não é mais telefone, né, rede social, virou rede social. Então, e a partir de 2010 a 2012, a gente vai ter uma junção da internet, do celular, né, com as redes sociais. E é exatamente quando esta geração está entrando na adolescência. Então, a adolescência já é um período conflituoso, né? De muitas descobertas, é um período complicadíssimo, de muita... Já dá um pouquinho de nó na cabeça dos adolescentes, quando a gente está nessa fase, né? E para os pais também, né? Não são compreendidos, enfim, é um monte de conflitos internos, enfim. Juntando a isso, nós vamos ter a questão das redes sociais. Nós vamos ter a primeira geração que na adolescência vão estar aí com as redes sociais. Então até ele chama essa geração, que é uma geração cobaia, porque é a geração que vai ter esse movimento. E aí o conflito com os pais. Por quê? Já tem um conflito normal dessa fase, não é? Porém, agora mais agravado. As redes sociais, e aí ele vai trazer aqui nesse primeiro capítulo vários gráficos, a pesquisa que ele faz aqui. Num primeiro momento ele traz os adolescentes americanos, tá? E depois ele vai trazer também do Canadá, da Austrália, dos países nórdicos, também ele vai trazer pra gente gráficos falando sobre isso. O que a gente observa quando olha o gráfico, bem parecido. Porque é rede social, né? É mundial. Então, o que acontece no lugar, a gente percebe que também é quase a mesma coisa. Com um pouquinho de diferença na Ásia. Quando a gente depois analisa ali a Ásia, dá um pouquinho de diferença. Mas ele vai trazer pra gente, então nessa adolescência aí, esses meninos aí de 2010, 2012, o que acontece? Ele traz gráficos mostrando ali a questão da saúde mental, tá? Da depressão, da ansiedade, do TDAH. E aí ele vai trazer o gráfico e a gente observa que até 2010, por ali, ele vem tranquilinho, né? Vem, sempre teve, mas tranquilo. Ele dá uma subida, ele começa a subir. Ele começa a subir esse gráfico, né? E quando é 2012, ele dá um pico vertiginoso, né? E vai só subindo até chegar em 2023, quando ele coloca aqui, e depois tem um período ali de estabilização, ali 2016, 2017, mas também no alto, e aí também outro pico vertiginoso, talvez pela pandemia, mas enfim. E aí me chamou a atenção a questão de 2012, porque 2012 dá um pico na questão da saúde mental desses adolescentes, né? E aí, uma informação interessante que a gente tem aqui, é que em 2012 começa a surge a fotografia já tem ali no celular, né? Mas a câmera frontal. E na câmera frontal é a história dos selfies, né? Eles começam a fazer selfies, né? E assim, começam a fazer selfies, gostar desses selfies, não é? A gente gosta de se ver, não é? Ó, eu tô olhando aqui, eu gosto de me ver, é legal. Mas uma coisa é a gente se ver. Quando a gente olha no espelho, a gente se vê. É gostoso a gente olhar pra gente. Porém, agora, com as redes sociais, não era mais só se ver. Era se ver com os olhos dos outros. Como que o outro me vê. Porque posta-se as selfies e fica lá esperando a aprovação do outro. Os likes do outro. E se esse like não vem? Ou se alguém comenta, faz algum comentário que eu não gostei? Nessa fase da adolescência. Então, isso foi uma relação que eu fiz, ele não falou sobre isso mas foi uma reflexão que eu fiz, né, sobre essa parte aqui. Quem quiser comentar aí, gente, vai comentando, vou fazendo reflexões aí, vai trazendo aí pra gente. E eu achei muito interessante, porque ele traz as meninas, e ele traz um gráfico falando sobre internações nos pronto-socorros, por conta de automutilação, por conta de depressão, por conta de ansiedade, por conta de várias condições mentais. E as meninas, elas são um número maior que os meninos, do que ele traz aqui. Muito alto também, em todos eles muito alto, mas as meninas aumentou muito mais. E uma informação que ele traz, que eu achei bem bacana, assim, é que ele fala aqui que tem dois tipos
de transtorno, né? Então ele traz o transtorno internalizante e o externalizante. O que é o internalizante? É aquele transtorno que eu penso uma coisa, né? E eu começo a ruminar. E ele até traz esse texto, essa forma de falar mesmo, ruminar. As meninas, se elas têm uma insatisfação, elas começam a ruminar, elas não falam, elas internalizam. E elas ficam com esse pensamento. Né? Os meninos, eles externalizam. O que é o externalizar? Então ele fala de atitudes delinquentes, dos vícios, de brigas. Então coisas que eu coloco para fora, ações, são ações que eu coloco para fora a partir dessa insatisfação que está aqui dentro. Né? E aí, ele vai trazendo alguns dados aqui, bem interessantes. Quer ver? Tem ali na página, eu anotei alguma coisa aqui. Então ele diz assim, ele fala da natureza da onda, então ele fala da questão da depressão, né? Ele traz lá na página 34, ele traz a depressão, que aumentou mais em meninas do que em meninos. Aí depois ele vem trazendo essa questão da natureza da onda, dessa questão do ruminante, do internalizante e externalizante. E aí ele coloca algumas pistas aqui, né? Ele vai dando pistas. Eu já dei spoiler aqui para vocês dessa questão do 2012, porque ele vai trazendo através de pistas. Ele vai trazendo os dados e depois lá no final ele vai trazer esse dado aí da câmera frontal, etc, etc. Eu já sou louco para dar spoiler, né? Já vou contando tudo aqui para vocês. Mas aí, ele traz aqui também, fala da questão dos estudantes universitários, né? Ele vai trazer esses dados lá na página 37, né? Entre os meninos e as meninas, a diferença, né? A questão aí vem, nos universitários vem a ansiedade, a depressão, e ele vai trazer a questão do TDAH, né? Que aumenta bastante também, tá? Esses são os principais. E ele vai trazendo aqui, ele faz esse gráfico, que na outra geração, na geração X, por exemplo, que é a minha geração, né? A geração de alguns aqui, a geração X, isso aí ele não teve um aumento significativo, né? E ele traz também informação sobre a ansiedade, o que é a ansiedade, né? A ansiedade é um medo, né? Fala da questão do medo. Mas só que a diferença do medo é que a ansiedade só é transtorno quando ele é excessivo. O medo, na verdade, ele protege a gente. É bom que a gente tenha medo. Inclusive, medo de coisas do futuro, né? Mas tá tudo bem, e se não acontecer isso? Mas são coisas normais, coisas que nos protegem, coisas pra gente se preparar. Agora, quando é excessivo, e aí no caso desses jovens começa a ser uma coisa excessiva, esse medo do futuro, né? Esse medo das coisas que vão acontecer, então ele passa a ser um transtorno. E aí ele vai trazendo, então, aqui a ansiedade, né, por idade, né, do que prevalece, e ele vai trazendo outras informações aqui, né, muita coisa legal, não dá pra gente ler tudo, obviamente, mas aqui uma coisa que eu achei bem bacana, e assim, e tem um negócio legal que é assim que ele coloca, que teve um aumento muito grande, né? E aí, até alguns estudiosos, eles se questionam, né? Eles ficam até meio céticos com relação a isso tudo que está acontecendo. Será que isso é real mesmo? Será que é coisa de invenção? Porque é muito repentino, né? Daí onda, né? E a onda, quando ela se forma, ela vem arrastando tudo, né, gente? A onda, e mesmo a gente, por exemplo, que não é dessa geração, que não teve a adolescência aí, né? Que hoje, essa geração ansiosa tá aí com seus 30 anos, seus 27, 26, 25, tá por aí nessa fase, que é essa a geração ansiosa que ele trata aqui. E aí, eu fico pensando que todos nós fomos afetados por essa onda, né? Mesmo nós que não passamos. Por quê? Nós somos os pais desses adolescentes, os tios, os professores, ou fomos, né? Os professores desses adolescentes, né? Desses jovens, né? Hoje não são mais adolescentes, mas eles eram, nessa época, eram adolescentes, né? Então, vejam quanta coisa que a gente também foi levado e sem saber. Porque se eles eram cobaias, nós também. Não é? E aí, por que é interessante a gente conhecer, saber sobre isso? Porque juntos, porque isso é sem precedente. Não há o que copiar, de onde tirar, qual é a solução. Como que a gente faz com essa nova geração, com essas crianças que estão chegando agora, em que passaram por uma infância completamente diferente, que vieram de uma cultura do brincar para a cultura do celular,
né? Como é que a gente faz? E aí a gente conversa juntos, a gente discute juntos, a gente reflete para tomar a melhor decisão possível, né? Para juntos a gente ir entendendo da onde vem, para a gente saber com o que a gente está lidando, né? A gente quer de uma certa forma, é quem está aí agora, né, que é o responsável, são os professores, são os pais, né? Então, veja que o quão é importante a gente conhecer tudo isso. E aí ele vai trazendo, então, mais algumas informações legais aqui. E aí, assim, para não ficar muito extenso, já trouxe bastante coisa para vocês desse capítulo, bastante coisa para a gente pensar, para a gente refletir. E aí, ele vai trazer aqui para a gente, no final lá deste capítulo, tem muita coisa, mas não vou ler não, é só rapidinho aqui para a gente entender, a partir da semana que vem a gente ir juntos, no capítulo 2, vai trazer outras partes do mundo, como eu já falei, né? Vai trazer Canadá, Austrália, os países nórdicos, alguma coisa aqui falando sobre esse assunto também, bem rapidamente, e aí tem um pulo do gato. Lá no final, que ele traz, no final do capítulo, ele traz um resumo, gente, de tudo isso que tem no capítulo, ele traz um resumo. Mas por que é legal a gente ler o capítulo todo, não só o resumo? Porque no capítulo ele traz histórias reais, de pessoas reais. Ele traz os gráficos. E através das histórias de outros seres humanos, através das pessoas, a gente analisa, a gente reflete, não é? Através de cada número desse aqui, a gente vai refletindo, desse gráfico que ele traz, a gente vai refletindo. A gente vai pensando e a gente vai conversando sobre. Então, eu refleti algumas coisas e espero que vocês reflitam aí e comentem. Coloquem aí o que vocês pensam a respeito. Vamos conversando, né? Vamos dialogando, vamos compartilhando. Coisas que vocês observaram aí que eu não observei, né? Vamos trazendo mais informações para a gente ir juntos, a gente realmente e construir adultos mais saudáveis, né? Porque adoecem todos, né? Adoecem os pais, adoecem os professores, adoecem os adolescentes, né, por conta de uma situação que a gente não dá conta e não conhece. Então, a melhor coisa é conhecer. E no capítulo 2, ele vai falar dessa questão do brincar. Aí ele vai trazer essa geração de agora, a questão do brincar. Como ter uma infância saudável para se crescer um adulto saudável. Tá certo? E aí, então, a gente vai juntos. Na próxima sexta-feira, nós vamos ter lá os meus seguidores e a gente vai ao vivo, vai conversar ao vivo, sexta na hora do almoço. Combinado? Gente, muito obrigado. Coloque aí as contribuições de vocês e compartilha com o maior número de pessoas. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.